Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando aqui dos estúdios da TV Com para toda a Baixada Santista. Estou com a presença do pastor Milton, da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Eu queria comentar com o pastor um tema interessante. Primeiro, boa tarde, pastor, obrigado pela participação. O que nós fazemos com os corintianos? Oramos? Boa tarde, obrigado pela participação. Você está me chamando numa briga que não é minha. Oh, isso é uma coisa muito séria, viu? Eu não posso nem gozar muito porque eu tenho muitos membros da minha igreja que são corintianos. Tem que então, ficar... Vou ficar na minha. E olha, impressionante. Ninguém liga para mim, mas nos últimos dias o que eu tenho recebido de ligações é uma coisa impressionante. Mas eu queria comentar um assunto com o pastor, que eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar e tentar sempre propagar as iniciativas positivas. Um amigo meu esteve recentemente nos Estados Unidos, né? E a gente estava conversando dois aspectos interessantes, né? Interessantes. As pessoas não jogam coisa na rua, né? É muito difícil você ver, quase nunca, alguém jogar o maço do cigarro, o papel da bala, né? É uma preocupação em manter o ambiente limpo. E impressionante o respeito tanto do motorista como do pedestre. E ele estava me dizendo, nós conversando, e foi até por razão disso que eu vou falar agora, chegamos nesse tema, que lá você, quando o fluxo num cruzamento, né, o fluxo estando aberto, quem quiser virar à direita, pode virar, não há impedimento nenhum, porque você vai ter o bom senso, né, de virar no momento adequado. E quando não há semáforo, a lei da chegada. Você chega, quem vai é um de cada vez, e todo mundo observa isso. Quer dizer, isso é cultural, né? É o bom senso com a educação cultural. No Brasil, nós estamos caminhando pelo menos para não atropelarem ainda quem está atravessando na faixa de pedestre. Parece que está caminhando isso, viu? Esse é um ponto positivo aqui que eu tenho até admirado aqui na nossa cidade, né? A gente ressalta muitos problemas, muitas dificuldades, né? Mas eu acho que nesse ponto eu estou começando a ficar mais entusiasmado e eu sou um dos que param. Claro, olhando sempre o retrovisor, né, para que não venha alguém atrás e me leve junto. Lógico. Mas eu acho que é um entusiasmo, um incentivo, mostrando que a população, se ela tiver bons exemplos, se tiver uma proposta de educação social interessante, ela compra ideia e adere. Na frente do Parque Balneário tem lá uma faixa de pedestres, né? E me parece que ali há esse respeito, independente da campanha da faixa viva, né? As pessoas ali param, até porque a velocidade naquele trecho é menor, ainda param. Na costa, em frente àqueles edifícios médicos que tem ali, Olinto Rodrigues Dantas, ali já é um pouco mais difícil, o volume de carros maior, a velocidade, mas eu vejo sempre as pessoas observando esse respeito de aguardar a pessoa terminar de atravessar a rua ou começar a atravessar a rua. Eu acho que também cabe ao pedestre, né? Ele não ter vergonha, porque às vezes a gente fica constrangido de estender a mão. É verdade. Eu acho que só parar ali é pela metade. Tem que estender a mão com fazer o movimento. Com convicção de que quer atravessar. Essa foi uma iniciativa muito positiva dos poderes públicos, né?
que eu acho que é uma coisa que pegou em Santos. E pode, se a gente continuar com bons exemplos, né, e a gente voltar a falar sobre isso, acho que pode consolidar como uma prática aí, quase como uma cultura da cidade, que é uma cidade turística, muitos idosos. Se consolidar, acho que vai ser um ponto positivo para a cidade. Pastor, sabe o que eu acho que nós tínhamos que rever? A grade escolar, a grade curricular, perdão. Nós tínhamos que rever porque hoje você tem uma grade onde você tem lá ciências, matemática, português, história. Eu me recordo que quando eu estudava tinha o SPB, que muita gente achava que era uma matéria muita gente achava não, as pessoas tinham aquela matéria como uma matéria da ditadura, né, que seria ordem social e progresso, nem me recordo, o SPB, mas era uma matéria até de certa maneira interessante, porque falava dos direitos do cidadão, né? E hoje eu percebo que o jovem está no colégio, ele precisa aprender meio ambiente, porque ele aprende que um banho de 15 minutos consome tantos litros d'água depois que ele está adulto. Né? E aí passa a ter aquela preocupação. E a educação, acho que você consegue incutir melhor quando o ser humano está em formação. Será que não seria o momento de rever a grade curricular e inserir educação ambiental, educação sexual, explicar para o jovem, não agora o adolescente que vai para a balada e beija 40, 50 pessoas, né, 50 outros jovens, mas quando ele está ali, falar do HPV, ter a educação de trânsito, não é? Eu acho que seria interessante rever isso e na formação daquela criatura ela poder receber essas... Eu acredito que, por exemplo, eu tenho 2 filhas, a mais velha tem 25 anos. Eu acho que a geração dela, diferente da sua, que é mais novo que eu, mas a minha eu tive pouco sobre isso. A sua talvez um pouco, mas a dela teve bem forte. Eu acho que, eu me lembro quando elas eram crianças ainda, eu automaticamente queria fazer menção de jogar alguma coisa pela janela. E elas chamavam ela atenção. Censurava totalmente, né? Então, nesse ponto, nesse particular, eu acho que a grade, né, das escolas, acho que tem contemplado alguma coisa interessante. Esse tema. Né? Mas eu acho que existem outras ações que a gente poderia, né, incentivar. Esses clubes de servir têm feito um trabalho interessante também e, naturalmente, agora falando do ponto de vista religioso, eu acho que a igreja ela tem esse aspecto também de educar as pessoas. Formar, né? Formar com princípios. O tempo que eu estive lá na Universidade Mackenzie, uma das coisas que nós incluímos na grade de todos os cursos foi ética e cidadania. Então, as pessoas que passam a qualquer curso, desde engenharia, direito, todos os cursos, são mais de 20 mil alunos, todos eles têm uma noção mínima de uma ética do ponto de vista reformado calvinista, que é o nosso caso. Então, o que os reformados, o que os presbiterianos acreditam a respeito de dinheiro, de família, de sexo, de trabalho, de política. Eles podem até não concordar, mas eles saem de lá com uma visão, amanhã depois eles podem falar, olha, eu acredito de maneira diversa, mas os presbiterianos acreditam assim, 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 assim. Então, nesse ponto, eu acho que a educação ela tem que entrar de maneira forte, porque esses países que foram para frente, eles investiram na educação, na formação formação. Porque eu concordo com você na questão, por exemplo, da travessia do pedestre, que a cidade pegou, muitas pessoas têm feito isso, até porque temos muitos idosos, mas que falta em muitos jovens, né, a gente percebe isso, eu sempre aviso a minha mãe, se for atravessar na faixa, atenção para o ciclista, que normalmente é o mais jovem, né? Eu acho que o jovem precisa ter essa formação do respeito, né? Do dizer assim, puxa vida, tem uma pessoa atravessando lá, eu vou parar porque eu estou numa bicicleta. Isso não acontece, né? Ele desvia e volta. Raro. O motorista já não, já é aquele cidadão mais, talvez, mais contemplado culturalmente, no sentido de educação. Então, eu no ciclista não estou dizendo que são todos assim, mas o jovem, né, ainda está em formação, ele não percebe essa necessidade do respeito a uma regra que não tem punição.
Né? Porque também não dá, e outro dia eu ouvi isso, mas é só colocar a multa que a pessoa sente no bolso. Nós temos que aprender também sem a dor, né, pastor? Não é possível isso? Essa ideia da multa do bolso é uma ideia maquiavélica. Maquiavélica. Do príncipe, né? Do príncipe. Fala isso. Mas vamos voltar aqui. Na verdade, a maior obra, olha, os bons políticos, o Zé Disseu deve ler todo dia. Os bons políticos, né, devem ler todos os dias. Mas ele disse que é preferível que o homem sente mais quando você mexe no bolso dele do que quando você mexe com a família dele. Olha só. Isso Maquiavel no Príncipe. Mas voltando aqui, eu acho que a ideia da bicicleta é que o cara da bicicleta, o ciclista, ele tem que entender que ele quer receber os direitos, não ser fechado, ter cuidado com ele e tal. Sim. E ele se considera um veículo. Mas nessa hora ele acha que não é um veículo. Então, também é uma questão de educação. E a questão da impunidade, aí é uma outra discussão, né? Eu acho que o nosso país é um país que existe muita impunidade. Essa condenação dos mensaleiros, por exemplo, foi uma fagulha que eu acho que um camarada, para chegar e contratar os melhores advogados do Brasil a peso de ouro, é verdade, e serem condenados como foram, é porque, de fato, eles deviam, talvez, até muito mais. Então, eu não acredito em justiça, não acredito mesmo, porque a grande parte do tribunal hoje é composto por indicação do próprio PT no governo. Então, não é... Inclusive, teve um episódio essa semana curioso, né? O prefeito o prefeito Paulo Alexandre Barbosa entrou com uma medida para impedir a instalação de terminais de grãos na ponta da praia, né? Lembrando que a ponta da praia, de acordo com a CETESB, ela tem o pior ar do estado de São Paulo, em razão da grande movimentação de grãos. Eles produzem uma fuligem, né? Quem mora na ponta da praia vive isso quase que todos os dias. E isso foi ao Supremo, quinta-feira ou sexta-feira, não me recordo, o Ricardo Lewandowski derrubou a liminar, lembrando que o Ricardo Lewandowski foi indicação do PT, e o governo diz que nós não podemos travar o desenvolvimento do país impedindo a instalação dos terminais de grãos. O governo quer que seja ampliado. E, na verdade, esse espaço foi ocupado de forma equivocada, né? Porque ali é um ponto nobre e existiam outras áreas que poderiam receber grãos, e a população acaba ficando refém e tendo que respirar essa fuligem, né? E o Ricardo Lewandowski foi o ministro que derrubou. Porque fica complexo isso, né? Você ser indicado por um grupo, você acaba tendo uma relação, por mais que diga que não, você tem até de agradecimento, né? Fica assim o mínimo. O único que fugiu à regra é o Joaquim, né? Barbosa. Joaquim Barbosa. Esse não, muito embora indicado pelo PT, eu acho que se esse arrependimento matasse, estava todo mundo morto. E você sabe que tem uma polêmica interessante, queria até fazer aqui uma defesa de Joaquim Barbosa, se possível, mas ele está passeando nas férias dele em Miami, né? Espero que com o dinheiro dele, e ele parou para tirar uma foto com um cidadão lá. E aí as redes sociais descobriram que esse cidadão é foragido do Brasil, né? O Mafuz tinha lojas aí, fechou, é foragido do Brasil. Eu fico agora preocupado porque o que para de gente para tirar foto comigo, né? Então eu vou agora pedir para que as pessoas que parem e falem assim, você está com a sua certidão de processos em dia? Quer dizer, nós também não podemos levar ferro e fogo. O cidadão está lá, para alguém e fala assim, puxa, posso tirar uma foto com o senhor? Você, educadamente, né? Como o Pelé deve ter fotos com diversas pessoas. Enfim, você não pergunta, a não ser que você conheça o cidadão, quem não conhece não tem como, né? O exagero também não pode acontecer, né, pastor? Eu vi isso. Você viu esse caso? Isso, E aí estão querendo vincular, tá vendo? Ele está tirando foto. Mas eu não sei, do jeito que ele me parece ser, uma pessoa para fazer as afirmações que ele faz, a Bíblia diz uma coisa interessante, lá em Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Com o critério que julgardes, sereis julgados.
Então, quando a gente for fazer qualquer tipo de julgamento de alguém, a gente deve lembrar, essas palavras não é de um erudito do direito, é de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Então tem gente que é capaz de ver um cisco no olho de um, mas não repara na trave que tem no seu próprio olho, disse Jesus. Então, eu acho que ele deve estar com a ficha limpa, o Joaquim Barbosa, porque senão, daqui a pouco, acho que existem já milhares de pessoas tentando descobrir alguma coisa errada. Mas eu achei muito exagerada essa questão da foto por um simples motivo. Você vê que é um café, o ambiente é um ambiente público, e é uma pessoa que pediu para tirar uma foto e... são situações que é pelo em ovo. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep. Esse vídeo que nós estamos vendo são os simuladores do Incatep, simuladores de última geração, onde você vai sair capacitado para operar equipamentos que hoje os terminais têm escolhido como os de ponta. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. São 3 endereços. Entre em contato, peça mais informações. Os cursos de offshore já estão com vagas abertas, inscrições abertas. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nós estávamos aqui no intervalo comentando alguns assuntos, né? E é lógico que sempre chama a atenção a notícia que deixa todos nós um pouco mais tristes quando uma personalidade acaba sofrendo. O caso desse ator que foi encontrado morto essa semana, e os indícios, né, dão conta que ele teria tido uma overdose, né?
é muito preocupante. Como pode uma pessoa que alcança, ele com o filme agora Capote, recebeu diversas premiações, é uma carreira promissora, como é que pode se entregar às drogas, né, pastor? Uma coisa... Olha, esse negócio de droga, primeiro tem o estresse da vida do dia a dia, né? Mas eu fico muito preocupado com algumas aberturas, e mesmo nos Estados Unidos, Oklahoma atualmente, em que abre a questão da maconha. Uruguai, né? Uruguai, com essa decisão do Mojica. Eu acho que a maconha é a primeira porta para que o camarada entre por esse mundo de drogas, né? E depois as coisas vão se tornando tão comuns, e da maconha vai esperando, vai experimentando, cheirando, aí depois vai querer coisas mais fortes. Hoje o Uruguai liberou, né? Tem os limites. Oklahoma e alguns outros estados americanos, dependendo do estado, tem a quantidade. Você tem países na Europa que permitem que você use a maconha em lugares específicos, né? O senhor acha que isso já é de qualquer maneira, mesmo com algum tipo de regra, passa a ser uma porta de entrada? O argumento desse grupo, e tem gente séria no meio, né? Tem gente séria, tem estudiosos, sociólogos. O argumento é que se gasta muito mais no tratamento? Tentando coibir nos meios de policiais e tal, o investimento do Estado para tentar. E, no entanto, se ele trouxer para dentro, para ele administrar, que seria, além de entrar mais dinheiro, eles também teriam um controle maior e tal, que esse submundo de violência está exatamente por trás dessa questão de... Mas, pastor, posso polemizar? Pois não. Eu já escutei, muita gente me passou, pode parar aqui, por favor. Obrigado, viu, Thaisa? Eu já ouvi muita gente, alguns especialistas, dizer o seguinte, que a porta de entrada para a droga é o álcool, né? Começa no álcool, e a cerveja é um incentivador. E hoje nós temos duas drogas ilícitas, né, que são lícitas, que a cerveja e o álcool, o fumo e o álcool. E o fumo, o custo de tratamento do serviço público para ex-fumantes é um negócio impressionante. E o custo dos acidentes com vítimas e sem vítimas fatais ou não, que o álcool proporciona, é outro volume de dinheiro impressionante. E eles estão aí, como se nada houvesse. Então, a questão do álcool foi aceito socialmente, né? Não tanto, né? Mas é uma questão discutível numa sociedade que tem uma parcela de hipocrisia, né? Porque a gente aceita até um certo ponto o álcool quando é social, numa festa, mas ninguém aceita um bêbado que vai numa festa e bebe demais e tal. Só que os limites de tolerância para cada pessoa são diferentes. É verdade. Né? Então isso é um negócio complicado. Mas eu acho que a maconha, eu acho que ela atua de uma maneira diferente. Mais entorpecente. Eu não sou especialista, naturalmente, sobre isso, mas o que eu tenho visto na minha luta, depois de 30 anos de pastorado, eu vejo que existem pessoas que estão totalmente escravizadas. E vou dizer uma coisa para você. A única força que eu vi com poder para quebrar essa algema da droga foi o poder de Deus. Não vi outra. Porque se você pega um menino desse, leva para uma clínica e troca uma droga ilícita prescrita pelo médico, ele fica ali entorpecido durante um tempo, mas se ele sair de lá, ele vai buscar alguma coisa. Ele só não usa um porque tem a outra. Via de regra, tem as suas exceções. Então, o que eu vi hoje, eu conheço pessoas que tomavam droga, que usavam drogas, que eram pessoas totalmente entregues, mas que ouve e aí entra nesse mundo que é um mundo espiritual, é um mundo que vai para além daquilo que a gente pode tocar, que é a ação de Deus, o poder de Deus quebrando esse tipo de vício. Eu concordo plenamente. Acho que a fé é a única que pode ajudar de verdade esse desamarrar, né, desse nó
que a droga envolve a pessoa. Eu já vi alguns casos de desespero e parece que a pessoa é tomada, né? A droga parece que circula no sangue, é uma coisa impressionante, né? Ela domina, ela envolve. Porque aí a pessoa perde todos os valores, todos os padrões, né? Vende tudo. Agride quem mais ama e por aí vai. Pede qualquer tipo de... A Thaisa me passou o nome do ator, é o Philip Hoffman, 46 anos, foi encontrado em casa, né? E agora vai haver toda a investigação para confirmar, mas ele foi encontrado com uma seringa, então, infelizmente, a overdose, mais um grande artista que sucumbe às drogas. E as informações que ele ficou livre 22 anos. Olha, não sabia disso. 22 anos ele ficou livre. Foi nesses últimos tempos que ele recaiu. Pastor, muito obrigado pela sua participação, sempre produtiva no programa. Obrigado, viu? Tivemos a comemoração em janeiro do aniversário da igreja, não é isso? Quantos anos, Jardim de Oração? Olha, 45 anos. Que legal, parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente fica muito feliz. Manda um abraço especial para o meu amigo Maninho e a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.